Olá, pessoal, tudo bem? Bem, olha só, então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, não é? Que vai falar sobre problemas na estruturação das sessões. Mas, antes de eu começar esse capítulo, queria retomar com vocês, né, os títulos dos capítulos quais a gente já estudou, porque eu acho válido no sentido de mostrar o quanto a TCC, ela contribui tanto para o terapeuta iniciante, quanto, por exemplo, para pacientes que nunca fizeram terapia, por exemplo, né? Porque é uma abordagem muito bem estruturada, né? E oferece esse suporte aí, de um passo a passo mesmo, né? De como a pessoa consegue acessar, né? Ou até mesmo diminuir o sofrimento que ela traz, por exemplo, de pacientes que chegam num nível de depressão assim elevada, né? Então, a TCC nesse sentido ajuda bastante, e o quanto hoje em dia a gente percebe que médicos psiquiatras, né, o quanto eles encaminham pacientes para terapeutas que utilizam a abordagem da TCC, né, porque a gente percebe o quanto essa abordagem ela é eficaz mesmo, né. E eu percebo até mesmo pela minha prática, né, o quanto ela contribui. Então, ó, eu vou ler aqui rapidamente para vocês os capítulos os quais a gente já estudou. No capítulo 1, a gente falou sobre a introdução à terapia cognitivo-comportamental. No 2, falamos sobre a visão geral do tratamento. No 3, conceitualização cognitiva. No 4, a relação terapêutica. No 5, a sessão de avaliação. 6, a primeira sessão de terapia. 7, programação das atividades. No 8, planos de ação. 9, planejamento do tratamento. 10, estruturação das sessões, e 11, problemas na estruturação das sessões, que é o qual a gente vai falar agora, tá? Então, ó, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para nós irmos juntos, não é? Aí na aula, tá? Então, vamos lá, ó. Acho que já deve estar aparecendo aí para vocês, vai aparecer. Então, vamos lá aí, ó, né? Terapia cognitivo-comportamental, capítulo 11. Problemas na estruturação das sessões. Neste capítulo, você encontrará respostas para essas perguntas. Como você conceitualiza as dificuldades na estruturação das sessões? Quais são os problemas comuns de cada segmento de uma sessão de terapia típica? Como você pode resolver esses problemas? Quando você deve se desviar da pauta? O que você pode fazer quando o cliente está angustiado perto do final de uma sessão? Vamos lá. Bem, deixa eu dar uma pausa aqui. Eu tô com uma cachorrinha aqui, que é filhote, e ela tá aprontando aqui, mas eu acredito que deva dar para a gente conduzir aí a aula. Vamos lá. Então, continuando. Quando você tomar consciência de um problema, pergunte-se: qual é o problema específico? O que o cliente está dizendo ou não dizendo que é um problema? Ou o que o cliente está fazendo ou não fazendo? Tem alguma responsabilidade por esse problema? Como eu conceitualizo? Por que esse problema surgiu? O que devo fazer a respeito? Não é? Então, vamos lá. Caso você tenha dificuldade com a estruturação da sessão, embora tenha feito um diagnóstico e desenvolvido um plano de tratamento, veja esses pontos. Você interrompeu o cliente gentilmente para direcionar a sessão? Você familiarizou o cliente com a estrutura e o processo do tratamento? Ó, esse item é importante, né? Esse segundo. O cliente está suficientemente engajado no tratamento? A relação terapêutica é suficientemente forte, tá? Então, olha aí, né, para levar em consideração o que está contribuindo nessa estruturação da sessão, não é? Então, vamos lá. Cognições do terapeuta. É importante verificar quais são os seus pensamentos automáticos quando você precisa interromper o cliente. Pensamentos que podem ocorrer. Não consigo estruturar a sessão.
Meu cliente não vai gostar da estrutura, ele não consegue se expressar de maneira concisa, ele vai ficar irritado se eu for muito diretivo, vou deixar passar alguma coisa importante, não devo interrompê-la, ele não vai executar os planos de ação, ela vai se sentir invalidada, tá? Então, isso daí são as cognições do terapeuta. Interrompendo o cliente. Em alguns casos, é importante interromper gentilmente o cliente. Algumas vezes, o cliente fica incomodado quando você o interrompe. Quando isso acontecer, reforce-o positivamente, tá? Então, assim, olha o quanto a TCC ela é bem direcionada, né? Familiarizando o cliente. Clientes que são novos na terapia cognitivo-comportamental ainda não sabem que você gostaria que eles relatassem brevemente a semana, descrevessem seu humor e nomeassem itens para a pauta. Pedir que o cliente pense sobre os itens na folha de exercícios de preparação para a terapia. Tá, ó. Eu deixei até aqui, ó. É a figura 10.3 que está na página 174, tá? Exercício de preparação para a terapia deve ajudar. E aí eu deixei na íntegra, né, que eu copiei e colei, o que está lá no livro mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Sobre o que falamos na sessão passada, que era importante, o que acredito nas minhas anotações da terapia, né? Como estava o meu humor comparado a outras semanas? Deixa eu dar uma pausa. Esses itens aqui que a Judite deixou, tá? São itens que o cliente deve anotar antes de ir para a terapia. Por quê? Porque contribui na estruturação da sessão e faz parte do plano de ação também. O paciente utiliza essa folha de exercícios de preparação para a terapia, tá? Então, continuando. Que experiências positivas eu tive essa semana? O que aprendi? O que essas experiências dizem sobre mim? O que mais aconteceu esta semana que é importante que meu terapeuta saiba? Quais são meus objetivos para esta sessão? Pensar em um breve título para cada um. Por exemplo, ter mais contato com as pessoas, fazer mais coisas em casa, me concentrar melhor no trabalho. 6. O que fiz no meu plano de ação? Se não executei um item, o que atrapalhou? O que aprendi? Tá? Prosseguindo, vamos lá. Engajando o cliente. Trabalhar as crenças disfuncionais dos clientes, falta de objetivos claros, esperanças irrealistas. Você precisa estar atento às mudanças no afeto do cliente durante a sessão, para que possa lhe perguntar sobre suas cognições. Então, ó, esses 4 pontos é o que traz dificuldade no engajamento do cliente, tá? Na terapia. E aí é preciso, né, o terapeuta estar atento para esses pontos, né, para que consiga fazer com que o paciente se engaje aí, né, no tratamento, na terapia. Dicas clínicas. Como você determina se a dificuldade na adesão à estrutura da sessão se deve à familiarização insuficiente ou à relutância ao aderir? Em primeiro lugar, você intervém familiarizando mais o cliente com a estrutura habitual e monitorando suas respostas verbais e não verbais. Se for um problema simples na familiarização, as respostas do cliente serão sempre bem neutras, ou talvez levemente autocríticas, e a adesão subsequente será boa. E aí a Judite, né, com seu paciente, olha só, a Judite fala, posso interromper um momento? Podemos voltar ao que aconteceu quando você ligou para o seu amigo? O Edi fala, claro. Quando o cliente reage negativamente, ele sem dúvida percebeu a sua solicitação de uma forma negativa, e você precisa mudar a abordagem. Aí olha só com a Maria. Isso me faz lembrar. Esqueci de lhe contar o que minha mãe disse que eu deveria fazer. Podemos terminar de falar sobre David primeiro. Aí a Maria é irritada. Mas essa coisa com a minha mãe é realmente perturbadora. Judite continuou, ok, podemos falar sobre sua mãe. Só quero me assegurar
de que está tudo bem se não tivermos tempo de voltar a falar sobre David hoje. Aí a Maria diz, sim, a coisa com David pode esperar. Você vê como é uma troca, né? Enfim, de conduzir aí a sessão. Problemas comuns em partes estruturais das sessões. Você pode se deparar com dificuldades, a verificação do humor, a definição da pauta, a obtenção de uma atualização, a revisão do plano de ação, a discussão dos itens da pauta e ou o encerramento da sessão. Então, olha só que legal, né, o que a gente deixa. Um passo a passo aqui de como se deve ser conduzida a sessão, tá? É esses itens aqui mesmo, ó, sequenciais, tá? Para ter uma boa estruturação das sessões, tá bom? Então, vamos lá. Dificuldades na verificação do humor. Verificar os problemas mais comuns que envolvem o não preenchimento dos formulários pelo cliente. Reações negativas aos formulários, dificuldades para expressar o humor, atribuição de mudança no humor a fatores externos, piora do humor. Dicas clínicas. Você pode ter clientes que dizem, nada pode melhorar meu humor. Pode ser útil criar um quadro, como no capítulo 7, página 128. Reconhecer que existem coisas que fazem com que o cliente se sinta melhor ou pior pode ajudar a reforçar a noção de que ele pode afetar o próprio humor. Por meio da descoberta guiada, parênteses, tá? Quem não tiver descoberta guiada, é só me avisar, tá? Quem estiver assistindo pelo YouTube, só deixar um comentário aqui embaixo, tá bom? E quem estiver no grupo de WhatsApp, pode me pedir por ali também, que eu tenho essa descoberta guiada, tá bom? Você pode ajudá-lo a ver a evitação, o isolamento e a inatividade em geral, aumentam sua disforia, ou pelo menos não a melhoram. Ao passo que o engajamento em certas atividades, que em geral envolve interação interpessoal, ou que tem potencial para prazer ou domínio, pode levar a uma melhora em seu humor, mesmo que inicialmente a mudança seja pequena. Tá? Continua. Dificuldades na definição da pauta. Dificuldades típicas na definição da pauta surgem quando o cliente divaga, não contribui ou se sente sem esperança ou sobrecarregado. Tá? Aqui, ó, são sintomas, eu percebo, de pacientes que estão bem deprimidos, tá? Então, é interessante ter esse olhar clínico aí, né, para perceber o que está acontecendo com o paciente. Dificuldades na obtenção de uma atualização. Uma dificuldade comum surge quando o cliente fornece um relato muito detalhado da sua semana, ou fala por longo tempo de uma maneira não focada. Depois de algumas frases assim, você deve interromper gentilmente. Posso interromper um pouco? Neste momento, só preciso ter um quadro geral de como você tem se sentido. Seria possível me falar sobre a sua semana em apenas 2 ou 3 frases? De um modo geral, foi uma boa semana? Uma semana ruim? Ou ela teve altos e baixos? Dificuldades na revisão do plano de ação. Um problema típico surge quando o terapeuta, em sua ânsia de obter itens para a pauta do cliente, não lhe pergunta sobre seu plano de ação. Manter como um item padrão para a sessão o plano de ação. Olha aí, tá? Então, manter como um item padrão, né? De repente, a flexibilidade, né? A flexibilidade de sentir o paciente naquele dia, a flexibilidade, de repente, de perceber se ele preencheu aquele formulário de exercícios, né? Que ele traz para a terapia, a verificação do humor, enfim, né? Todas aquelas pautas aqui, ó, tá? Todos esses itens aqui. É importante ter essa flexibilização e não focar, por exemplo, só na revisão do plano de ação. Tá bom? Então, vamos lá, voltar para a página a qual nós estávamos.
Pronto, ó. Dificuldade na obtenção de uma atualização. Uma dificuldade comum surge quando o cliente fornece um relato muito detalhado. Já li esse trecho. Agora, pronto, agora sim. Dificuldades na discussão dos itens da problemas mais comuns. Dificuldade não focada ou tangencial, ritmo ineficiente, não fazer uma intervenção terapêutica ou dificuldades em saber como resolver o problema de um cliente. Desviando-se da pauta. Você pode se desviar da pauta quando? Se descobrir que o cliente está em risco ou que está colocando os outros em risco, você precisará abordar esses problemas imediatamente. As situações de risco podem envolver a vida, a saúde, a subsistência, o emprego, a situação de vida, etc., do cliente ou de outra pessoa. Se identificar que o cliente está tão angustiado com o problema que não consegue focar no que vocês estão discutindo atualmente, você pode precisar falar sobre o problema angustiante. Se avaliar que o cumprimento da pauta irá prejudicar a relação terapêutica, você precisará colaborativamente retomar o caminho com o cliente. Se surgir um problema que seja mais urgente do que os itens da pauta, ou determinados itens da pauta se revelam relativamente sem importância ou não forem prementes, você precisará abordar um problema ou objetivo diferente, tá? Muito interessante, hein? Essa observação aqui, eu também tirei totalmente do livro, tá? Esse item. Continuando. Os clientes, em geral, seguem a estrutura que você propõe, mas de vez em quando eles fazem objeções, especialmente se você não apresentou uma justificativa suficientemente forte, você se mostra muito controlador e não colaborativo. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Eles acham que discutir o passado no início do tratamento é essencial ou eles fazem questão de falar livremente sobre o que passar pela sua mente durante a sessão. O que fazer quando isso acontece? Pedir que o cliente retorne à pauta na próxima semana. Perguntar o que acha que o ajuda mais. Pode sugerir dividir o tempo da terapia. Olha que interessante, né? Tempo da terapia, os primeiros 30 minutos, de repente, e os últimos 30 minutos, tá? Então, olha aí, o resumo, agora para, né, ir finalizando, sobre o que traz esse capítulo. Terapeutas em todos os níveis de experiência encontram dificuldades na estruturação das sessões em determinados clientes. É importante especificar o problema e então conceitualizar por que o problema está acontecendo. A revisão cuidadosa das gravações de sua sessão pode ser valiosa na identificação e na posterior solução desses problemas. Olha que interessante, hein? Gravar a sessão, olha só. Penso que gravar em áudio, né? Não em vídeo, para não expor o cliente. Um relato mais extenso de como conceitualizar e modificar problemas que os clientes apresentam na sessão, juntamente com vídeos de sessões de terapia, pode ser encontrado em um curso online sobre tratamento de personalidade, nesse link aqui, ó, que a Judith, né, traz aí no livro, tá? E aí, eu que deixar perguntas para reflexão. Por que às vezes é importante interromper o cliente? Que pensamentos automáticos você pode ter que poderiam impedi-lo de interromper gentilmente seu cliente? Como você pode responder a esses pensamentos? Tá? E por fim, um exercício aí, né, que eu quis compartilhar também, que Judith sempre deixa em cada capítulo. Faça uma dramatização ou crie uma transcrição em que um cliente fique irritado quando você o interrompe. E é isso, tá bom? Bons estudos. Essa reflexão é que eu quis trazer. Deixa eu parar aqui a apresentação. Reflexão aí a respeito do capítulo 11, né? Dificuldades que pode existir aí, não é? Problemas na estruturação das sessões, não é? E que é mais um capítulo aí
do livro aí, né, que a gente está estudando, né, e aí eu estou olhando aqui que tem esse livro que eu estou utilizando, né, que tem aí esse livro verde, que é a última edição, tem 22 capítulos, então faltam mais 11 capítulos aí para a gente finalizar o estudo com esse livro, tá bom? Bem, então é isso, se ficar qualquer dúvida, vocês deixam aí no grupo do WhatsApp, tá? Porque a troca é sempre importante, né? É importante a gente manter viva aí a abordagem da CCC, né? Porque sempre enriquece. Quem está iniciando, né, nessa abordagem, não só com essa abordagem, mas iniciando como terapeuta, eu estou aqui para, em certa medida, contribuir nessa caminhada, aprendo também, não é, com as perguntas, e na medida em que a gente tem essa troca, a gente sempre vai enriquecendo cada vez mais, né? Tanto para mim quanto para vocês, ou até mesmo quem está chegando, tá bom? Bem, então é isso, finalizo aqui, por aqui, e deixa eu mostrar a cachorrinha aqui para vocês, só para finalizar. Pessoal quer te ver. Aqui, ela, será que dá para... Aqui dá, o cabelinho dela fica caindo, a gente prende, mas quem disse que ela deixa preso aqui? Então, essa danadinha aqui que estava fazendo arte aqui debaixo da cadeira. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Um beijo para vocês e bons estudos, viu?